Muito bem, irmãos. Louvado seja o nosso Deus pelo privilégio que Ele nos dá de lembrar nesse dia. Na verdade, nos últimos 3 domingos, esse é o 4º domingo, nós estamos falando sobre a mensagem da Páscoa. E como é bom não estarmos aprisionados à cultura, à tradição religiosa inútil do nosso tempo. Hoje, eu ouvi algumas coisas na televisão, continua, não sei se é para vocês ou é só para mim, mas continua ruim. Se tiver como diminuir o agudo, deixar mais limpo o som, se não tiver, vamos seguir. Eu ouvia agora na parte da tarde, como é que é o nome daquele negócio da... Agora não estou ouvindo nada, nem eu estou me ouvindo. Como é que é o nome daquele negócio do não sei o que, Kids? The Voice Kids, né? Nós estamos olhando aquelas pessoas ali, artistas, né, profissionais, 2 ali umbandistas, nos jurados, e eles falando da Páscoa, que a Páscoa é a transformação, é a renovação da música, a renovação das crianças que cantam, uma nova geração de cantores, e a renovação, e aquela talentosíssima, depois aquela Ivete Sangalo, muito, como é que é? Ivete Sangalo. Eu falei o quê? Sangalo. Tudo bem. Ela no final falou assim, temos também que lembrar de agradecer ao nosso Pai. Eu pensava, e depois de tanta coisa que eles tentaram falar sobre Páscoa, sem nem tocar no nome de Jesus, nem passar perto, qual é o pai da Ivete Sangalo? Ou quem é o pai se ela é uma umbandista, confessa? Tudo envolto nesse ambiente da Páscoa. Aí depois passou a Era do Gelo da Páscoa, não é? E nesse interim passou um comercial, a Luísa não está aqui, né? Oi? Do Kinder Ovo, dizendo que a Páscoa também é sereias e dinossauros. Que a Páscoa também é, então além do coelhinho, a Páscoa é sereia e dinossauros, não é? Que coisa! E eu sou um desatualizado, porque eu estou pregando sobre Páscoa há 3 semanas e nenhuma vez eu citei os coelhinhos, os dinossauros e as sereias. Eu estou totalmente por fora, só pode ser. O fato é que essas distrações todas que nós convivemos cooperam com um mundo que a Bíblia afirma que jaz no maligno, ou numa tradução bem livre, está morto no diabo, para que as pessoas simplesmente percam a noção de tudo que nós ouvimos aqui ministrado através dos cânticos, do que é Jesus, do amor de Deus, do que representa para nós a morte de Cristo, a ressurreição do nosso Salvador, essa celebração que nos faz lembrar na morte da vida que nos foi garantida. Porque aquele que morreu, e lembraremos daqui a pouco na ceia, também é o que ressuscitou e nos deu segurança de vida eterna. Como isso é especial? Nós estamos ao longo dos últimos domingos falando então sobre a mensagem da Páscoa, que definitivamente não se limita à crucificação. Eu acho que nós estamos aprendendo, ou já aprendemos isso, ou compreendemos, que a mensagem da Páscoa não fica num esquartejar, num ferir de um homem bom, como é para a grande realidade religiosa do nosso tempo, que morreu o homem bom Jesus e fica por aí mesmo. Mas nós vimos lá na primeira mensagem, no primeiro domingo desse mês, que a mensagem da Páscoa envolveu uma cruel conspiração contra o Senhor Jesus. Dentre aquelas pessoas que deveriam estar servindo a Jesus com alegria, estava ali no meio daqueles que certamente já
tinha participado de muitos eventos onde o Senhor Jesus ministrava, o Senhor Jesus curava doentes, anunciava as boas novas de perdão e vida eterna para as pessoas que ali estavam. Provavelmente, aquele que conspirou, que foi Judas, deve ter também falado das mensagens que ele ouvia, daquilo que ele estava aprendendo com Jesus, mas na hora que os seus interesses realmente foram colocados à prova, ele amava muito mais um lotezinho de terreno ali em Jerusalém do que propriamente Cristo Jesus, e vendeu Jesus por algumas moedas. O amor dele não era exclusivo. E quando foi confrontado com a santidade daquele momento, ele mostrou quem de fato ele era. Depois nós vimos que a mensagem da Páscoa, dentro desse mesmo contexto, revela a verdadeira ou as verdadeiras intenções do coração de uma pessoa. Irmãos, diante da santidade de Jesus, diante da santidade do que Cristo fez por nós, desse amor inexplicável, do sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados, tudo isso que revela esse caráter santo de Cristo Jesus, ou o homem se arrepende ou ele rejeita. Não há um meio campo. Não há um negócio de eu acho Jesus legal, eu acho bacaninha aí na igreja, eu gosto lá quando as crianças e os adultos cantam, então eu vou lá. Diante da obra de Cristo na cruz, da perfeição, da santidade desse amor de Deus que enviou seu Filho para morrer por pecadores, ou eu me arrependo ou eu rejeito. O Senhor Jesus não está à procura de simpatizantes, está em busca de servos. Aqueles que o adoram e reconhecem a obra que foi feita em favor de cada um de nós. E por falar em santidade de Jesus, a mensagem da Páscoa nos faz lembrar que nós precisamos nos aproximar de Cristo Jesus sem o fermento velho, sem o fermento do Egito, sem aquele apego, aquelas coisas que aparentemente dão uma certa amostragem ao produto, na época pão, ou aquilo que era colocado fermento para que ficasse bonito e formoso. Porém, a ordem, lá na primeira Páscoa, era retirem de dentro de casa tudo, qualquer poeirinha, que seja alguma coisa que traga lembrança ao Egito, o tempo da escravidão. Isso transportado para a realidade neotestamentária, para a nossa vida hoje como igreja, não podemos querer nos aproximar desta mesa daqui a pouco, com vestígios daquilo que já deveria, se eu creio em Jesus como meu Salvador, já deve ter sido removido do lugar mais escondido do meu coração. Já fui lá com a pena, lembram lá do povo no Egito? Da pena, da vela, do pedacinho de pau, deveria ser a colherzinha, né, a pá de lixo, e o pano, o pedaço de linho para limpar a superfície, para que não ficasse nenhum vestígio de fermento. Foi assim, então, aquela celebração lá no versículo 1 do capítulo 22, a última celebração da festa dos pães asmos, porque dali em diante algo novo estaria por acontecer. Mas a mensagem da Páscoa também nos chama a atenção para o fato de não desperdiçar com tolices a oportunidade de estar à mesa com Jesus. Irmãos, isso me chamou muita atenção e nós batemos nessa tecla, acredito que você no seu grupo de comunhão e nós lá no nosso também, como nós precisamos nos apresentar diante de Deus, prestarmos o nosso culto a Deus como se Ele fosse o último. Como nós precisamos fazer isso? Quem de nós pode afirmar que chegará em casa hoje? Quem de nós pode afirmar que o Senhor Jesus não voltará antes desse culto acabar? Se nós tivéssemos a certeza de que esse culto não acabaria na bênção final, mas o Senhor Jesus viria daqui a alguns minutos, estaria alguém distraído ou pensando em alguma outra coisa aqui, a não ser render-se diante da mensagem salvadora da cruz? Haveria algum pensamento distraído aqui se a nossa mente não estivesse agora completamente presa à realidade de Cristo pode voltar já?
Eu adiaria o meu entregar diante desse amor, reconhecendo que sou pecador e que preciso de Cristo? O fato é que não cremos que a Bíblia nos afirma que a volta de Cristo é iminente. E que isso não é uma mera alegoria que eu estou fazendo, uma ilustração para causar algum tipo de impacto. Isso é uma verdade bíblica. A mensagem da cruz, a mensagem da Páscoa, ela aponta para essa vinda iminente do Senhor Jesus. E o nosso culto precisa ser um culto consciente, sem distrações. Agora, mente e corações precisam estar completamente voltados para aquilo que Deus tem para nós. Amém? Agora e sempre, até que Ele venha. É muito legal lembrarmos que mesmo em meio aos nossos fracassos, Jesus, como vimos domingo passado, Ele enxerga a nossa frágil fé. O Senhor Jesus, Ele nos leva a crescer para que a nossa fé não continue assim tão frágil e promete àqueles que permanecem fiéis, crendo na obra de Cristo em seu favor. A Bíblia nos fala de recompensas espirituais, recompensas celestiais maravilhosas que Deus garante para aqueles homens e mulheres frágeis, mas que temem o Senhor e o amam, como Pedro. Por 3 vezes, quando o Senhor Jesus o arguiu e disse: não, eu te amo, Senhor Jesus. Mas a Bíblia nos diz lá em 1 João que aquele que me ama obedece às minhas palavras. Agora, aquela última Páscoa se tornaria a instituição de algo que viria com um tom de ordem. Estaria sendo ordenada ali uma nova aliança, conhecida por nós, então, como a ceia do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, dos versos 15 ao 20. Lucas 22, dos versos 15 ao 20. Diz assim: e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vamos mesmo sentados fechar nossos olhos e orar. Pai querido, muitíssimo obrigado pelo privilégio que temos de te adorar. Já fizemos isso, ó Deus, estamos fazendo com os cânticos, com a adoração através do louvor. E peço em nome de Jesus que o Senhor esteja recebendo isso, ó Pai, como uma demonstração da nossa alegria, esperança e fé. Em nome de Jesus, ó Deus Santo, nos abençoa, ó Pai, com a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, haja em nome de Jesus em nossos corações, nos trazendo a compreensão, a aplicação, o quebrantamento, ó Pai, diante de verdades espirituais tão determinantes para a nossa vida. Assim eu te peço, muito agradecido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Páscoa até esse dia aqui em Israel, ela tinha um propósito de lembrar a partida dos judeus no Egito sob o comando de Moisés. Quase 1500 anos antes de Cristo isso aconteceu. Esse ritual
religioso da Páscoa. É o mais antigo. Na verdade, ele vem antes, até mesmo antes da entrega da lei. Todo esse cerimonial que envolve a Páscoa do Senhor. Mas daquela noite ali, aquele momento, aquela Páscoa, marcou o fim de todas as cerimônias, todo aquele ritual de culto que envolvia a Páscoa, porque daquele momento em diante estava se iniciando uma nova aliança, algo glorioso, e que não se extinguiria mais. Deste momento aqui em diante, algo definitivo, algo que não precisaria ser motivo de repetição no contexto de sacrifício de algum animal, de alguma realidade do cerimonial judaico, porque Cristo realizaria definitivamente toda a obra redentora, substitutiva, que o homem precisa para ter os seus pecados perdoados na cruz. Tudo estaria realizado naquilo que essa nova aliança representaria, naquilo que estava para começar ali pós aquela última Páscoa dentro de uma lembrança judaica. Na verdade, estaria se extinguindo aquela realidade e admitida apenas a partir daquele momento a realidade da nova aliança feita por Deus através de Cristo Jesus. De agora em diante, os crentes, ao olhar para trás, veriam não mais o Egito, Moisés ou o povo saindo da escravidão, mas de agora em diante as pessoas olhariam para aquilo que Cristo fez na cruz de forma absoluta, completa e suficiente. A obra consumada de Jesus na cruz seria aquilo que deveria ser lembrado definitivamente daquele dia em diante. Era o fim da Páscoa judaica e o início de algo novo, de algo maior, de algo definitivo, que só se completaria ou só se completará quando estivermos para sempre com o Senhor Jesus. Então, ao instituir a ceia do Senhor, Jesus claramente disse aos discípulos que ele estava fazendo isso, que eles deveriam realizar aquela ceia até o dia de estarmos para sempre com Cristo no céu, em memória, como diz o verso 19, em lembrança daquilo que Cristo representa na cruz por nós. Então a ceia, de forma alguma, ela não é um sacrifício, apenas uma morte. A Páscoa não é a lembrança de uma morte apenas, mas sem dúvida alguma é uma ordem de comemoração. A Páscoa é a ordem de uma celebração. Se há algo que nós devemos fazer, biblicamente, é celebrar comemorativamente a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. É isso que a Bíblia nos ordena. Esses elementos, então, pão e vinho, que estavam ali naquele momento onde Jesus recebe os discípulos, naquele ambiente chamado cenáculo, tinham o propósito de proclamar definitivamente o Cristo crucificado na cruz como o nosso substituto. Nós deveríamos ir para a cruz pagar o preço do nosso pecado, não resolveria o nosso problema. Então Deus, em Cristo Jesus, nos substituiu de forma perfeita e completa. Então a ressurreição, ou melhor, a ceia do Senhor precisa trazer comemorativamente à nossa lembrança o fato de que Deus colocou Jesus, ou entregou o seu Cordeiro, Jesus Cristo, no nosso lugar como nosso substituto, perfeito substituto na cruz. Irmãos, aquele que se aproxima dessa mesa... O projetor foi embora? Então agora foi a lâmpada. Né? Então, está consumado. Né? Aquele que se aproxima da mesa do Senhor Jesus, crendo em Cristo, aquele que se aproxima daquilo que vamos celebrar daqui a pouco, crendo em Cristo Jesus, esse sim, esse tem a sua fé e sua esperança renovadas.
renovadas em promessas espirituais que envolvem perdão de pecados e vida eterna. Por outro lado, aqueles que se aproximam dessa mesa sem fé salvadora, não negam que houve a morte de Jesus na cruz, mas não reconhecem que Jesus está vivo, ressuscitou e morreu para que eu tivesse vida, para que eu tivesse perdão de pecados e vida eterna. O nome disso é fé salvadora. Aquele que participa dessa mesa sem essa compreensão não tem esperança alguma de fé renovada. Não deve esperar qualquer tipo de bênção espiritual por participar religiosamente, ritualisticamente, de algo que não tem nada de parado, de morto. Mas essa mesa, ela representa uma intensidade de vida tão grande que ela está diretamente ligada à eternidade. Há um fato muito importante neste momento onde o Senhor Jesus ministra a ceia, a última Páscoa com os seus discípulos. Final do verso 19, agora estamos sem slides, né? Final do verso 19 diz assim: façam isto em memória de mim. Agora você vai precisar ficar com a tua Bíblia bem atento aí, porque o nosso projetor se foi. Façam isto em memória de mim. Meus irmãos, muitos, pelos motivos mais diversos, decidem não participar da ceia do Senhor. Uns não querem adiar o passeio do feriado, outros julgam que não estão bem, não vou participar da ceia. Outros julgam que você não está do jeito que eles queriam, enfim. Os motivos são tão diversos. E me parece que se ignora nesses casos que se nós vivêssemos nos dias lá dos apóstolos, nós não seríamos reconhecidos como pessoas que creem no Senhor Jesus. Nos dias dos apóstolos, uma pessoa que não participasse da ceia do Senhor, depois da ordem de façam isso em memória de mim, implicava em não serem contados entre aqueles que creem no Senhor Jesus. É lógico que é muito necessário ter absoluta consciência de que a ceia do Senhor é uma ordem de Deus instituída para aqueles que estão espiritualmente vivos. Não é um momento do culto, um momento da vida da igreja para simpatizantes, para amigos do Evangelho. Não, é para espiritualmente vivos. É aqueles que estavam ali antes de Cristo, como dizia lá, como diz em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2. Que eu estava morto em pecados e delitos. Então eu reconheci a obra de Cristo em meu favor na cruz, e Deus me deu vida. Para aquele, então, que estava espiritualmente morto, o que Cristo fez na cruz, quando perdoou, nos libertou da escravidão, do pecado, Ele nos deu vida, a vida dEle. É isso que nos torna espiritualmente vivos. Antes eu estava morto no pecado, agora eu estou vivo em Cristo Jesus. Esses são os espiritualmente vivos. A ceia do Senhor é para esses, sim. E a necessidade de discernir isso, para que a gente possa participar dignamente dessa mesa. O problema é que alguns deixam de participar da ceia do Senhor porque decidem continuar pecando no lugar de participar da ceia do Senhor. Decidem continuar com práticas pecaminosas, ou o que é pior, decidem participar da mesa espiritualmente mortos. Se de alguma forma você admite isso no seu coração agora, é uma grande oportunidade de nos arrependermos. Na verdade, eu acho que é a oportunidade de nos arrependermos e mudarmos de ideia. Não devemos brincar dessa maneira com uma ordem do próprio Filho de Deus, no que diz respeito a participar dignamente desta mesa. É lógico e é importantíssimo que nós façamos esse autoexame.
Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11, verso 27. Diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Está aqui uma exortação seríssima quanto à maneira como eu devo me aproximar desta mesa, consciente de que eu não estou participando de um ritual, mas eu estou espiritualmente vivo, porque Cristo foi o substituto que Deus colocou na cruz, no meu lugar. E por isso, então, eu tenho perdão de pecados e esta mesa, eu tenho a ver com esta mesa. Porém, se a nossa situação não é de compreender o que esta mesa representa e por isso a sua decisão é não participar desta mesa, daquilo que representa a ceia do Senhor, precisamos entender que também estamos despreparados para morrer. Se a sua decisão é ficar com o seu hábito, com as suas escolhas, e você então não vai participar desta mesa, você precisa lembrar que você também está despreparado para morrer. Se não estamos preparados para receber a ceia do Senhor, isso significa que estamos despreparados para o céu. Para o dia do juízo, onde aqueles que creem no Senhor Jesus estarão para sempre com Deus. Com certeza este é um momento muito sério. Muito sério. Se não estamos prontos para participar da ceia do Senhor, eu acho que agora é hora de arrependimento. Isso nos leva para mais uma gloriosa mensagem da Páscoa. Irmãos, nós sabemos que as pirâmides lá do Egito, elas são extremamente famosas, né? São monumentos aquela expressão, como é? Uma das maravilhas uma das 7 maravilhas do mundo, né? Agora veio na minha... obrigado pela ajuda. Lá estão os corpos dos faraós mumificados, são famosíssimos por isso, não é? Aí você vai lá na Catedral de Westminster, em Londres, aí você vai ver uma sala fechada, extremamente bonita, onde estão ali sepultados os corpos de autoridades, toda a nobreza britânica está lá guardada numa capela sepulcral dentro da capela de Westminster. Aí você vai lá no mausoléu de Maomé, e lá tem um grande caixão de pedra com os ossos de Maomé, famosíssima. Mas o sepulcro de Jesus é famoso por outro motivo. O sepulcro de Jesus é famoso porque ele está vazio. Amém? Essa mensagem da Páscoa ela é maravilhosa, definitiva. Abra comigo aí Lucas 24. Lucas 24, dos versos 1 ao 8. Diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse
quando ainda estava com vocês na Galiléia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Que mensagem gloriosa! É por isso que afirmei há pouco que a mensagem da Páscoa, ela não pode se resumir à lembrança da morte de Jesus. É uma banalização diabólica relacionar Páscoa com ovinhos de chocolate, coelhinhos, dinossauros e sereias. Isso é uma loucura. E o pior é que muitos crentes simpatizam com isso. Olha o que envolve a mensagem da Páscoa. São as consequências de Cristo ter ressuscitado. A consequência direta de Cristo ter me substituído na cruz. É o fato que, uma vez perdoado por Cristo, eu tenho a vida que Cristo mostrou quando Ele mesmo ressuscitou, que é a vida eterna. Irmãos, a mensagem da Páscoa aponta para a bênção da eternidade. João 5,24 diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a... Finalmente, a mensagem da Páscoa de Deus, ela está completamente ligada ao fato que Jesus Cristo voltará. Jesus, lá em sua última aparição terrena após a sua ressurreição, dava suas recomendações finais aos seus discípulos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Nos versos 1 ao 8, o Senhor Jesus dá uma série de recomendações quanto à postura, às decisões, às atitudes que deveriam ser tomadas por aqueles que agora continuariam o ministério evangélico. Os apóstolos estariam ali instituindo definitivamente a igreja, e o propósito dos apóstolos era esse. E depois a igreja, representada pelos crentes salvos pelo Senhor Jesus, continuariam como embaixadores de Cristo até o dia de estarmos para sempre com Cristo nos céus. Mas depois das recomendações dos versos 1 ao 8, nós lemos nos versos 9 ao 11. Acompanhe aí na sua Bíblia, eu farei a leitura. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Na verdade, vamos fazer essa leitura juntos? Verso 9 até o 11. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Mensagem da Páscoa. Aquele que ressuscitou, ele voltará. A Bíblia nos afirma que a obra de Cristo, no que diz respeito à nossa salvação, ao ato salvador, se cumpriu plenamente em Cristo Jesus. O desfrute dessa salvação que nós recebemos enquanto ainda estamos aqui, se completará na eternidade com Deus, quando Cristo voltar e buscar a sua igreja. Até então, a ordem que nos foi dada é anunciar
a boa nova de Cristo Jesus e celebrar esta Páscoa sempre, todo dia. Cada vez que celebramos aqui a ceia do Senhor, cada vez que lembramos que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, é Páscoa. Cada vez que temos a segurança do perdão de pecados e a vida eterna com Deus, é Páscoa. É a mensagem da Páscoa se renovando na vida daqueles que estão espiritualmente vivos. Muito em breve, irmãos, muito em breve, nós contemplaremos aquilo que Lucas diz no capítulo 21, verso 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Amém? Verdade espiritual maravilhosa. Amados, essa é a Páscoa do crente no Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos comemorar todos os dias. Vamos fechar nossos olhos. Eu quero orar por você. Talvez você até aqui não compreendia o que a Páscoa é, o que ela representa. E agora você entende que não estamos lidando com uma mera lembrança religiosa anual de um calendário que nos dá um feriado. Agora você entende que nós estamos lembrando aqui algo que aconteceu por mim e por você. A nossa ida para a cruz não resolveria o nosso problema de pecado. Então Deus mandou Cristo em nosso lugar, para morrer pelo nosso pecado, para que tivéssemos perdão de pecados. E tendo Cristo ressuscitado, nós temos também a segurança de que essa salvação se completará quando nós estivermos também ressuscitados, ressurretos com Cristo em glória. E a Bíblia nos diz que Cristo voltará e nos buscará. Isso é a Páscoa do Senhor Jesus. Esta é a Páscoa de Deus. Se você não compreendia isso e agora está compreendendo que você é pecador e que precisa do que essa Páscoa representa, você precisa do que essa Páscoa significa, confesse aí no seu coração que você é pecador e crê no que Cristo fez por você. Confesse no seu coração que você não pode resolver o seu problema de pecado, mas Deus resolveu o teu problema de pecado, mandando Jesus morrer por você na cruz. Confessa no teu coração que você é um pecador, mas Cristo é um Salvador. Ó Deus querido, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome pela tua Páscoa. A verdadeira Páscoa, a Páscoa do Senhor. A Páscoa que nos traz a lembrança da salvação, nos traz a segurança do perdão e da eternidade contigo. Essa Páscoa tem significado eterno. Ela não passa porque acabou o final de semana, mas ela se renova porque o Senhor continua Salvador, o Senhor continua Senhor, aquele que perdoa pecados, aquele que vem buscar a tua igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui que reconheceu o seu pecado e que Cristo é o único, suficiente e perfeito Salvador para perdoar o seu pecado, que haja em nome de Jesus esse convencimento dado pelo teu Espírito Santo, o perdão de pecados garantido por Jesus. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado pela tua palavra. O meu clamor é que haja salvação nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero partir para a segunda parte do nosso culto, convidando alguns irmãos para me auxiliarem aqui na ministração da ceia do Senhor, os diáconos Leandro e Gerson, Gian e Jean, o Paulo Lírio e o irmão Evandro, por gentileza, venham aqui para frente para me auxiliar na ministração da ceia do Senhor. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11.